Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos estar a analisar, como devem poder imaginar, a sondagem que a Intercampos fez, ou pelo menos lançou hoje para o Correio da Manhã, em que temos algumas surpresas. Só um pormenor, eu faço sempre a análise, ou maioritariamente das vezes, a maior parte das vezes, faço as sondagens com a margem de erro, portanto as percentagens serão um bocadinho, nada de significativo, 1 ou 2%, superiores àquilo que estão a aparecer para todos os partidos, mas comparativamente nos órgãos de comunicação social, porque eu acrescento a margem de erro. Em todo o caso, vamos então aos resultados, porque efetivamente vemos uma tendência indiscutivelmente nítida na realidade política portuguesa. A começar mesmo pelo Bloco Central, porque se repararmos aqui na percentagem de votos, o Partido Socialista, sem a margem de erro, que é a percentagem que anda a circular nos meios de comunicação social e também nas redes sociais, o PS tem 24%, aqui com a margem de erro fica 25,6%, então isto está tudo arredondado às unidades. Mesmo assim, o Partido Socialista, contabilizando a margem de erro, perde 15% comparativamente ao que teve há 2 anos, e sem a margem de erro, se formos um bocadinho menos benevolentes, o Partido Socialista quase que perde 20%. Portanto, perde à volta de 17%, como podem ver aqui no gráfico. Dentro da mesma tendência ideológica, ou neste caso em termos de currículo eleitoral, o PSD 24% com a margem de erro. Sem a margem de erro, o PSD tem ainda menos, tem 22%. O que é que isto nos diz? É que a tendência agora em Portugal, decorrendo daquilo também que são as alterações parlamentares nos novos sistemas modernos na Europa, está a perder, no caso português, em representatividade no Bloco Central. O que é que isto significa? Se outrora nós tínhamos um grande bloco ao nível ideológico ao centro, no centro-esquerda pelo PS e no centro pelo PSD, o que acontece agora é que esse Bloco Central está com menos efusividade eleitoral, dispersando-se mais votos para a direita, no caso do Chega, ou para a esquerda radical, no caso do Bloco de Esquerda, que tem um crescimento em termos proporcionais do maior que esta sondagem já viu. Muitos agora deverão estar a olhar para o Chega com 15%, é verdade, e tem um crescimento bastante significativo, mas em termos proporcionais, o partido que mais cresce, e nós vamos ver isso em termos dos números de deputados, o partido que mais cresce em termos proporcionais é mesmo o Bloco de Esquerda. Isto advém também do facto do PS perder 15%, e 15% é muita margem eleitoral, mais ou menos dependendo depois da distribuição dos ciclos eleitorais, 15% pode dar quase até 45 deputados, portanto é uma grande perda a nível do Partido Socialista e vamos ver que a seguir é à volta dessa perda mesmo. O Bloco de Esquerda tem 10%, o Chega com 15%, é um crescimento muito bom, mais do que duplica os seus pontos percentuais, e isto em termos da representatividade de deputados, que vamos ver a seguir no gráfico, é praticamente mais do que triplicar a sua bancada parlamentar. Já o Bloco de Esquerda, volto a frisar que foi o que cresceu mais, porque, como vamos ver a seguir, mais do que quadruplica a sua bancada parlamentar. Portanto, já lá vamos. A Iniciativa Liberal, para mim, a par do PSD, é a maior desilusão da sondagem, até porque, nesta sondagem da Intercampos, comparativamente com a última sondagem da Intercampos, a anterior a esta, a Iniciativa Liberal não cresceu nada, manteve-se exatamente, ou cresceu 0,1, e já estou a contabilizar aqui a margem de erro, portanto já estou a ser um gajo porreiro, não é? Agora, se virmos o centro em Portugal, o PSD e a Iniciativa Liberal, enfim, devido às suas lideranças fracas, não conseguem capitalizar muito eleitorado. Reparem, o PSD é o caso mais grave, ao mesmo passo que o seu principal rival ideológico perde 15%, o PSD não ganha e até perde 6%. Se eu retirar a margem de erro, o PSD perde 8%, porque está com 22%. Ou neste caso 8 pontos percentuais, comparativamente ao Rui Rio. Se a malta do PSD achava que o PSD estava mal há 2 anos atrás, quando teve 29% ou 30%, então imaginem agora com Luís Montenegro a conseguir 22%. Eu recordo que o Chega, na última sondagem, teve 18% ou 17%. Portanto, o Chega, na sua melhor sondagem, está apenas a 4 pontos percentuais do PSD na sua pior sondagem. Eu, se fosse ao PSD, começava a abrir os olhos. A Iniciativa Liberal com 9, já referi, e depois aqui na Liga dos Últimos, crescimento muito interessante do PAN, devo dizer. Acredito que tenha a ver com a dispersão de voto à esquerda. Muitos votos do PS agora vão migrar para o Bloco de Esquerda e para o PAN e também para o LIVRE, que consegue 3%, é normal, porque foram esses votos que deram a maioria ao Partido Socialista, menos ao PCP, que devido à sua mediatização tradicional e até ideológica, não consegue capitalizar eleitorado, até porque o PCP é o último partido comunista, tradicional, marxista, leninista na Europa. Existia o KKE na Grécia, mas é uma exceção à regra, mas com a expressão eleitoral do PCP é mesmo o único. E o CDS com 2%, curiosamente, portanto até cresce nesta última sondagem. Relativamente ao número de deputados,
O que nós vemos aqui é uma mudança brutal, o PS quase a perder 50 deputados, é uma coisa impressionante, perde 46, mas isto já nem estou a contar com a imigração, o PS perde 46 deputados, é um número brutal. O número da perda de deputados do PS é mais do que um Chega inteiro, não sei se estão a ver ali com 38 deputados. Portanto, eu se fosse ao Partido Socialista, neste caso em concreto, ficava minimamente preocupado, e no caso em concreto com Pedro Nuno Santos, porque é preciso perceber uma coisa, estas sondagens que agora aparecem já não são sondagens que incluem António Costa como Primeiro-Ministro, incluem, na imagem das pessoas em termos mediáticos e comunicacionais, Pedro Nuno Santos. Portanto, há aqui uma diferenciação grande. Mesmo assim, é impressionante como é que em Portugal, após todos os escândalos de corrupção, toda a instabilidade política, a estagnação económica que vivemos, como é que um partido como o Partido Socialista conecta isso tudo, ainda consegue ter 70 e tal deputados e ganhar as sondagens com 26%. É uma coisa que a mim me causa alguma perplexidade. No caso do PSD, neste momento o PSD tem 77 deputados, significa que no momento de uma perda de 50 deputados do PS, o PSD perde 11. Portanto, o Bloco Central, as pessoas finalmente estão a perceber que entre o PSD e o PS não há assim uma diferença ideológica, política e parlamentar tão grande quanto isso e, portanto, estão a migrar para outras bases eleitorais. O Chega, principalmente, com 38 deputados, mais do que triplica a bancada parlamentar, portanto é um resultado bastante, mas mesmo bastante volumoso, e o Bloco de Esquerda é o partido que mais cresce em termos proporcionais. Ou seja, o Chega é o partido que mais cresce em número do aumento de deputados, cresce 26 deputados, número muito bom. O Bloco de Esquerda cresce 15 deputados, aumenta 15 deputados, mas em termos proporcionais cresce 4 vezes a sua representatividade atual. O Bloco neste momento tem tem 5 e passa para 20, portanto multiplica por 4 a sua representatividade parlamentar. Um dado interessante também é que o Bloco de Esquerda, com este resultado, consegue um resultado ainda melhor do que a legislatura anterior à que temos agora, porque o Bloco entre 2019 e 2022 tinha 19 deputados e aqui consegue 20. Isto deve-se também à migração do voto do PS, mas também, a meu ver, à boa liderança, não que eu concorde com ela, visão ideológica, etc., mas com o carisma e talvez a maior capacidade intelectual de Mariana Mortágua comparativamente a Catarina Martins, sem sombra de dúvidas. A Iniciativa Liberal, com 18, cresce 10 deputados, bom resultado sem dúvida, embora, no meu entender pessoal e de opinião, a fraca liderança de Rui Rocha faz com que a Iniciativa Liberal fique atrás do Bloco de Esquerda. E eu, se fosse líder da Iniciativa Liberal e não fosse quarta força política, encararia isso como uma derrota extremamente nefasta em termos da imagem, não só do partido, mas do próprio líder. Depois aqui na Liga dos Últimos, o PAN com 6 deputados, o que é muito interessante. Depois ali, eu tenho aquilo amarelo, mas deve ter sido um bug, ali com 4 deputados, no caso é o PCP, ok? Portanto, deveria estar aquele vermelho mais escuro, peço só desculpa por isso. O PAN com 6 deputados, o que é um resultado bastante interessante. O PAN, neste momento, com 6 deputados, teria a mesma representatividade que o PCP tem. O PCP, que está ali a amarelo, mas na verdade seria a vermelho, com 4 deputados, declínio normal que vai acontecer até à extinção do partido. O LIVRE com 3, crescimento normal da migração do PS. E o CDS com 1. Portanto, nós poderíamos ver Nuno Melo de volta a um parlamento que não o europeu. Fantástico. Vamos então aos governos possíveis. Exatamente, só um momento. Exatamente, aqui está. Portanto, aquela linha preta que podem ver ali marca o número de deputados necessários para se conseguir maioria absoluta, ou seja, ou aprovações no Orçamento de Estado, que são 116. Significa que o Bloco Central conseguiria essa maioria com 140 deputados, embora, importante reter aqui, embora o Bloco Central consiga essa mesma maioria com 140 deputados, entre PS e PSD, não conseguem deputados suficientes para conseguirem fazer uma revisão constitucional per si, ou seja, são precisos 153 deputados para fazer essa revisão, ou seja, mais do que 2/3 do Parlamento, e PS e PSD perdem essa maioria que hoje em dia têm. Hoje em dia, PS e PSD juntos têm 190 deputados. À volta disso, o PS tem 120 e o PSD tem 77, portanto dá quase 200 deputados, o que é um resultado muito interessante. Portanto, o Bloco Central, nós aqui podemos ver que perde quase 60 deputados. Muito interessante de se ver. A direita toda junta, eu aqui incluo PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS, tem 123 deputados. Portanto, a direita toda junta tem maioria nesta sondagem, ok? Resultado interessante caso haja uma aprovação do Orçamento de Estado. A esquerda tem 107, resultado também interessante no sentido em que a esquerda já não tem maioria sequer toda junta para aprovar orçamentos ou para governar. E isto diz-nos também que o PS, nos dias de hoje, tem 120 deputados sozinho. A esquerda, nesta sondagem, sozinho, toda ela junta agregada, tem 107. Portanto, é uma perda significativa. O PSD e o Chega sozinhos, eu só fiz
Isto para base de análise, porque Luís Montenegro diz que não vai fazer coligações com ninguém, com 20% nas sondagens, não sei com que ideia é que ele vai governar este país, mas enfim, dá 104 deputados, o que é manifestamente pouco, não se vai lá com maioria absolutamente nenhuma, e depois um bloco central de centro-direita, PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP conseguem 85 deputados. Portanto, este bloco, muitas das vezes eu vejo Luís Montenegro a apelar, nunca na vida conseguiria formar um governo sem a aprovação do Orçamento de Estado, ora por parte do Chega à direita, ora por parte do PS à esquerda. Portanto, caso este bloco forme governo, e o PSD não me parece que vai ganhar as eleições, portanto vamos imaginar, num cenário hipotético imaginário, que o PSD ganhando as eleições quer formar governo com a IEL e o CDS, teriam que estar sempre dependentes, ora do Chega, ora do PS. Agora a escolha seria deles. Estar dependentes de uma visão de direita alternativa ao país, ou na mesma manutenção de compadrio e de cleptocracia portuguesa. Enfim, a escolha está desse lado. Em todo o caso, continuando aqui, eu como não tive tempo, porque hoje o meu dia está apertado, só aqui um pormenor, por causa da questão do evento do ID, do Chega, etc., não tive tempo de fazer todos os dados aqui por fundo a nível dos deputados por distrito, mas em todo o caso vou mostrar aqui uma tendência geral do que acontece nos distritos em que têm mais proeminência de voto, ora do PS, ora do PSD. Nesta sondagem, o Chega não ganha em nenhum distrito. Nas últimas tem ganho, por exemplo, no Algarve e em Porto Alegre, mas o que podemos ver aqui é ainda um comportamento habitual da população portuguesa, em que o Norte tendencialmente vota mais à direita e descendo para Sul, a esquerda ganha mais proeminência, sendo que nas últimas sondagens, onde no caso o Chega se intrometa mais em termos de segunda força política, é no Sul do país claramente destacado do PSD e até do próprio PCP, que outrora, no passado, tinha uma grande proeminência eleitoral na região abaixo de Lisboa, contabilizando Setúbal, Porto Alegre, Beja, Évora e até o Algarve. Portanto, acredito que a liderança de Pedro Nuno Santos, de forma genérica, os grandes pontos, a liderança de Pedro Nuno Santos tenha revitalizado o Partido Socialista em termos eleitorais, com a perda habitual, porque a esquerda migrou novamente para os seus eleitorados base mais radicais. Luís Montenegro e Rui Rocha a limitarem a capacidade dos seus partidos de capitalizar eleitorado no centro-direita. André Ventura com um grande crescimento por parte do Chega, expectável, tendo em conta a conjuntura atual. E o Bloco de Esquerda, o principal vencedor no sentido de proporcionalidade, a garantir quase a questão da migração de eleitorado do PS para o Bloco e para a esquerda mais radical. Portanto, de uma forma genérica, meus amigos, esta foi a análise da sondagem. Espero que tenham gostado. Sigam-me aqui nas redes sociais, ok? Metam like no vídeo porque ajuda bastante, ok? O algoritmo. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito, ok? Portanto, peço a vossa colaboração nesse aspecto e se calhar ficávamos por aqui, não é verdade? Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.